essa região é tão diferenciada e especial, desde os tempos antigos, os grandes impérios queriam dominar aí. E aí você pode ver aquela área verde lá em cima, era a antiga terra dos hititas, também chamados nas versões mais tradicionais de heteus. Esses, chamados de Hitim no texto hebraico, foram um povo muito importante, significativo. Lembra de Urias, o heteu, que estava lá na época de Davi? Então talvez fosse uns remanescentes desse povo poderoso que habitou a parte central da Turquia, e que foi responsável por uma série de coisas que a gente não tem nem como comentar nesse momento. Pois é, especialmente eles estavam em disputa constante com os egípcios. Sabe por quê? Para tentar dominar a terra de Israel. É interessante que quem visita a região perto de Tel Aviv, né, que é a cidade onde fica o aeroporto, onde as pessoas chegam a Israel, bem pertinho dali, está a antiga Jope, que é a cidade onde Jonas pegou o navio, é a cidade onde estava o Simão, o curtidor, e que, né, vai estar lá com o apóstolo Pedro. E ali em Jope eles acharam ruínas da presença dos egípcios desde o século XV a.C. Os egípcios tentaram dominar a terra e foram até que eles bateram lá em cima com os hititas. E aconteceu uma guerra, que é a primeira grande batalha plenamente registrada historicamente na humanidade, chamada Batalha de Kadesh, que aconteceu no ano 1259 a.C., com milhares de mortos. Só um dos exércitos mobilizou 40 mil pessoas. Você tem uma ideia? Que coisa impressionante é isso. O fim da Batalha de Kadesh trouxe o que? Um tratado, que é o primeiro tratado de paz que o mundo conhece. E esse tratado de paz foi feito entre o famoso Ramsés II e o rei hitita Hattusílis III. Era um bom nome para colocar no seu gato, Hattusílis III. E esse Hattusílis assinou o tratado, e esse tratado, a cópia dele está na ONU, pela importância que tem, que é a primeira vez que duas potências do mundo resolvem assinar um tratado de paz, e a cópia dele aparece, por exemplo, não só no Egito, mas também no Museu de Istambul. Então você vê aí como é que estava a situação por volta do século XIV a.C. Como é que a história bíblica se apresenta? Era uma vez um homem muito especial, um imigrante chamado por Deus, Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus. E é interessante que no norte de Israel, lugar que pouquíssima gente visita, eles acharam a porta de uma cidade da época de Abraão. Inclusive ela é chamada de porta abraâmica ou porta cananita. Ele chega, e hoje está provado pelos estudos históricos, numa época em que muitos semitas ocidentais saem de lá e vêm para essa região. Ele é um desses imigrantes, só que especialmente chamado e direcionado por Deus. E ele vai chegar na terra, a gente tem isso mais ou menos aí por volta do século XVIII a.C., e você sabe muito bem, né, que o povo, que Abraão dá início ao povo hebreu, que depois vai ser chamado povo judeu, e aí nós temos a época patriarcal, eles vão para o Egito, Deus os livra da escravidão. E é tão interessante que alguns séculos atrás o pessoal dizia que essa história não podia ser verdadeira. E eles acharam no Egito uma placa tão interessante de granito desse tamanho, do século XIII a.C., mais ou menos do ano 1208, do faraó Merneptah, que é o sucessor do Ramsés II. Vai anotando tudo que no final vai ter prova. Não sei se o pastor, né? As datas vão cair tudo. E aí o Merneptah escreveu que quando ele chegou na terra de Canaã, ele achou Israel ali. Diz ele que acabou com todo mundo. É a controvérsia, porque ele sumiu, o Egito também, Israel mandou lembranças, também vai bem, obrigado. Mas isso comprova que o povo estava na terra já no século XIII. E ele chega e ocupa a terra, né, depois desse período mais antigo, e dividem a terra conforme as tribos, nesse período turbulento de ocupação de Josué, de Juízes, o período de Juízes, que é difícil porque na época chegaram alguns imigrantes para a parte sudoeste da terra, que eram os filisteus. Os filisteus são diferentes. Amós, capítulo 9, versos 5 a 7, fala que eles vieram de Caftor, de Creta. Eles são de perfil indo-europeu.
Eles habitam, eles são parentes dos gregos. E eles têm 5 cidades: Gaza, Gat, Ecrom, Asdod e Asquelon. E eles são mais fortes do que os israelitas. Os israelitas não conseguem lutar contra eles. Por quê? Porque eles dominam a tecnologia do ferro. É somente Davi que vai ser, inclusive, espião entre eles. 1 Samuel 21, 1 Samuel 27. E eleva o padrão militar de Israel, que consegue vencer os filisteus. E aí a gente vai ter um tamanho muito especial do reino na época de Davi. Saul tem um reino fragilizado, Davi se torna o grande rei, porque ele vence os filisteus, ele une as tribos, ele conquista uma nova capital, ele estabelece essa unidade e consegue colocar todos os inimigos em volta, né? Ele consegue conter os filisteus e acaba vencendo os moabitas, os edomitas, os arameus, também os amonitas. E aí você vê que o reino de Israel, olha, presta atenção no reino de Davi, ele é maior do que Israel hoje. Agora está sentado, está tranquilo, dá uma olhada. Olha o tamanho do reino na época de Salomão. Salomão vai reinar de 970 a 930. Mas o que acontece? Parece ironia, mas é intencional. A Bíblia mostra para a gente que o sujeito que era o mais sagrado possível, o sumo sacerdote que podia entrar no Santo do Santo uma vez por ano, foi ele que fez o bezerro de ouro. O sábio, que era o mais sábio de todos, Salomão, foi ele que fez as maiores bobagens. E Salomão perdeu o controle, né? Fez o povo pagar muito imposto, não sei se vocês viram já isso em algum lugar, né? E aí, com essa situação difícil, quando ele morre, o reino vai dividir entre os dois, que fica Roboão e Jeroboão. O reino do sul fica restrito a Judá e Benjamim. Por isso que eles são chamados de hebreus, israelitas, e posteriormente vão ser chamados só de judeus, porque tem a ver com o reino de Judá e com o que sobra no sul. E